Fala galera, tudo bem com vocês? Mari aqui para contar uma história para maiores de 18 anos. Quem aí que me escuta e não escuta com fone? Gente, não dá, né? Vamos fazer assim um ritual. Se der, sempre escuta com fone. Até porque, por conta, né, dos nossos efeitos especiais maravilhosos feitos aqui pela Carolzinha, é interessante que vocês escutem de fone para ter uma experiência melhor, né? Bom, a história de hoje não é para criancinhas. Coloquem os fones, apertem os cintos. Eu vou tentar rir o menos possível, porque eu achei muitas coisas aqui hilárias. E a Carmen, que foi quem mandou a história, também pediu para dar um tom cômico desse relato de um período, uns bons anos aí da vida dela. Antes de começar, eu quero dar um recadinho bem rápido. Quem aí não sabe, a gente vai completar um ano no final desse mês. E para agradecer vocês, vamos sortear 2 assinaturas por 2 meses para vocês, nossos musos e musas, nossos musers. Agora parece que esse é o nome, gente. Musers. Acho que agora vai. Vou deixar aqui uma votação. Vocês aí, nossos ouvintes, votem para ver o que vocês acham desse nome, tá? E se você quiser concorrer a essa assinatura para apoiadores exclusiva, é só mandar uma história. Ou por e-mail, ou pelo nosso Telegram. Os links estão tudo aqui na descrição do nosso episódio. Por favor, não esquece de mandar, tá bom? E aí, já tá concorrendo automaticamente. Agora, chega de blá 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 e vamos lá. Mas então, Eu conto ou você conta? Desde os seus 16 anos, a Carmen, que foi quem mandou a história pra gente hoje, já era emancipada e ela trabalhava numa empresa. Essa empresa tinha alguns gerentes, e aí, com o tempo, ela foi se envolvendo com um dos caras que trabalhavam lá nesse cargo de gerência. A Carmen gostava muito dele, mas os dois só foram começar a ter algo de fato mesmo quando ela completou 18 anos. E aí, os dois engataram um namoro, mesmo trabalhando na mesma empresa, e era tudo que a Carmen mais queria, porque ela gostava muito desse cara, que aqui a gente vai chamar de César, tá? O César, um cara que tinha idade para ser o pai dela, era um dos gerentes, era muito querido dentro da empresa, inclusive pela própria Carmen, que sempre admirou o César. A Carmen disse que o relacionamento dos dois era muito sexual. Era a parte boa, né? Era um fogo, não tinha hora, não tinha lugar, era no trabalho, era no carro, era em qualquer lugar que eles tinham a oportunidade de fazer. Beleza. Por conta disso, a nossa musa achou que ela tinha tudo. Emocionalmente falando, sabe? Ela tinha um relacionamento sexual que ela gostava, ao ver dela, pelo menos no começo, né? Ele supria também as necessidades emocionais. É um cara que cuidava dela, que gostava dela, algo que ela não tinha tido ainda. A Carmen tinha ciúmes dele, principalmente com uma ex, porque ela descobriu que ele deu uma moto para ela, e esse era o sonho da Carmen. Isso deixou ela tão chateada. Começou a acontecer algumas coisas que foram deixando ela chateada. Por exemplo, depois de um tempo na empresa, os dois já estavam namorando, ela percebeu que ela não conseguia nem expressar as opiniões de trabalho lá no próprio ambiente de trabalho, porque ele era um grosso, ele nunca concordava com nada que ela falava, só discordava. Era um cavalo arrogante. E o pior de tudo, ele fazia isso, ele tratava ela dessa forma na frente de todas as pessoas da empresa. E é claro, isso começou a incomodá-la. Os colegas de trabalho sempre falavam: Carmen, onde você ganha o pão, não se come a carne. Esse cara, ele não quer nada com você. Sai dessa, você é nova, você até tem a vida toda aí pela frente. E vocês acham que a Carmen escutava? aham, Cláudia, senta lá. Não, né? Quando a gente tá apaixonado, a gente é jovem, a gente não quer escutar, a gente quer só viver aquele sentimento ali e ver onde vai dar, né? Foi isso que ela continuou fazendo. Tanto é que nem namorar com alguém da empresa ela poderia, porque tinha essa regra no trabalho dela. A gente sabe que tem muitos trabalhos que você não pode se relacionar dentro da empresa. Essa era uma regra do lugar que ela trabalhava, só que a Carmen, que é uma moça muito bem relacionada, como vocês vão ver aqui mais pro decorrer do episódio,
era super ligada com o dono da empresa. Esse cara, que era o dono da empresa que ela trabalhava, era como se fosse um pai para ela. Então, com as costinhas quentes, ninguém falava nada, ninguém discordava do fato dela namorar um dos gerentes. A Carmen fazia de tudo pelo César. Ela planejava aniversário surpresa, ela fazia jantares, ela juntava os amigos dele, comprava presente com pouco dinheiro que ela tinha. Inclusive, as pessoas continuavam falando que ela era uma idiota, que ela estava pagando para ser comida. Coisas bem feias aqui, tá, gente? O pessoal também achei bem terrível assim, viu? Era uma época em que a nossa musa morava sozinha. E depois de um tempo, o César falou: Amor, sai dessa kitnet, vem morar comigo. Bem melhor. e ela foi. Ela aceitou. O César morava num quintal dentro do quintal da mãe dele. Ele tinha a casa dele dentro do quintal da mãe dele. A casa era própria, porém não tinha nada. Nada, gente, nada dentro. Devia ter, sei lá, uma TV e mais nada. Quem acabou levando toda a mobília para casa dele, claro, né? Foi a Carmen. Ela comprou cama, televisão, sofá, geladeira, tapete. E além de tudo isso, ela tinha que pagar a faculdade dela. Ela fazia tudo isso, gente. Ela agradava o querido, comprava presente, bancava saidinhas, mobiliava a casa, pagava as contas e também a própria faculdade dela. Sabendo que o amado, né, o amadinho César, ganhava 5 vezes mais do que ela por ter uma posição de gerente na empresa. Ele realmente se aproveitava da situação. O que ela começou a perceber morando com ele é que ela tinha acesso a coisas que ela não tinha antes. Por exemplo, quando ela morava na casa dela e não morava com ele mandava mensagem falando que estava em casa ou que não estava, que tinha chego ou que não. Só que agora ela tinha como saber se essas coisas eram verdades, porque ela morava na casa. E aí, o que ele começou a fazer? Aliás, o que ela começou a perceber que ele fazia. Ela não sabe se ele fazia isso há muito tempo. Mas, vez ou outra, ele dava carona para umas meninas que trabalhavam na mesma empresa que a Carmen e ele sumia. Simplesmente assim. Não respondia o telefone, não atendia. A Carmen ligava. E aí, quando ele voltava, quando ele aparecia, na maior cara limpa, falava que não tinha sinal de celular, ele falava que não tinha bateria, que não podia atender porque estava dirigindo. Mas eram desculpas que ela não aceitava, ela não acreditava. Porque, gente, realmente, né? Você tem que ser muito idiota aqui. Desculpas esfarrapadas. Ele fazia isso com certa frequência. Ele não fez isso uma vez, 2 vezes, ele fazia isso sempre. Então, na cabeça dela, por mais que ela ainda não tinha pego nenhuma traição no flagra de fato, ela sabia que aquilo ali não era uma coisa legal, que tinha alguma coisa errada. Essas coisas foram começando a deixar ela mais triste e incomodá-la cada vez mais. Vamos relembrar, a Carmen era muito nova. E agora, nesse ponto aqui da história, ela já estava com 21 anos. 3 anos aí com esse relacionamento. Quando ela completou 21 anos, ela já estava de saco cheio e ela começou a pensar em sair dessa situação de vida que ela tinha. Quando ela começou a ponderar as opções que ela gostaria, né, de seguir, ela pensou muito em fazer um intercâmbio, mas por conta da realidade financeira, isso talvez fosse uma coisa um pouco distante. Foi aí que ela descobriu sobre o programa de au pair. A gente já teve até um episódio de au pair aqui. O spoiler para vocês é que daqui 2 semanas a gente vai ter uma parte 2. Quem aí já escutou? Coloca aí, quem não escutou, aliás, chama Au Pair Trip. Vocês colocam na busca, vai aparecer. A gente vai ter o Au Pair Trip 2, que vai ser um desfecho, que conta o que aconteceu com aquelas meninas depois que a Kate, né, uma das meninas que mandou a história, vai embora e as duas continuam na história. E para quem perdeu, não sabe o que é o au pair, é um programa que você vai para algum país, né? Tem vários países que fazem. Você vai e você não paga pela sua acomodação, porque você mora na casa de família. Em troca, você trabalha de babá, cuidando do filho ali, dos filhos, né? De quem precisar ali da família. Às vezes viaja. E é uma ótima opção para quem não tem muita condição financeira, porque é um programa que você vai, a família paga um salário. É uma mixaria, mas paga algum estudo ali, paga várias coisas
Tem algumas famílias que pagam até passagem para a pessoa ir. Então, assim, tem de tudo. E era uma coisa que casava com a realidade da Carmen. Ela pensava que assim que ela terminasse a faculdade, ela ia pegar as coisinhas dela de bunda e ia vazar. Um belo dia, o César falou para Carmen: Amor, eu vou ter que trabalhar em outra cidade. A gente vai ter que ir para uma filial da empresa. São 2 horas daqui, mas não se preocupe, que eu voltarei aos finais de semana. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Tudo bem, o que a Carmen poderia fazer? Quando essa mudança do César começou, infelizmente o pai dele faleceu. O pai do César, o sogro da Carmen, era uma pessoa maravilhosa, principalmente para ela. Ele sempre a respeitou, sempre tratou ela como ela deveria, né? Como ela sentia que ela deveria ser tratada pelo próprio filho, no lugar de namorada, que ela não sentia que ela tinha esse lugar na vida dele. E agora, automaticamente, com a morte do pai do César, a Carmen começou a se aproximar da mãe dele, da sua sogra. E por ser uma musa muito educada, sabe? Muito empática, ela se ofereceu para dormir com a mãe do César na primeira semana que o pai dele morreu. Como é que ficou essa rotina? Ela chegava da faculdade, umas 11 horas da noite, e lá estava a sogrinha dela, esperando para dormir. Só que, gente, a sogra dela não estava só esperando ela para dormir. A sogra dela queria que a Carmen dormisse na cama, junto com ela. Ela até mandou aqui: Senhora, pelo amor de Deus, né? E, gente, a cereja do bolo é que essa sogra era uma pessoa desagradável. Ela xingava a nossa querida musa, falava que ela era feia, ficava comparando a Carmen com a ex-namorada do César, falando que a ex era bonita, que ela era feia. Ela roncava a noite toda, se mexia, fazia barulho. Não foi uma coisa tranquila de fazer, sabe? Ai, vou ficar uma semana só ali ajudando minha sogra a se recuperar. Não. Ela ficou uma semana, chegando 11 horas da noite, tendo que dormir numa cama com uma sogra que xingava ela todo dia, que reclamava, que roncava e queria que ela dormisse na mesma cama. Gente, eu acho demais isso. O motivo do César não dormir com a própria mãe é porque ele ficava na semana numa outra cidade. Esse também foi o porquê dela ter se oferecido para dormir com a sogra, né? E aí vocês acham que as saidinhas suspeitas, misteriosas do César parava quando ele estava lá no final de semana? Ou quando ele estava lá às vezes na semana? Não. Ele saía do trabalho 5 horas da tarde e às vezes demorava coisa de 4 horas para chegar em casa. O relacionamento começou a tomar uma forma muito tóxica, não só da parte do César, mas agora, né, por estar meio perdida e meio agoniada com essas coisas que o César fazia, a própria Carmen também começou a assumir uma postura tóxica. Por exemplo, ela tinha contato com um pessoal da polícia militar, porque eu falei para vocês, né? Ela era uma musa bem relacionada. Aqui vocês podem ver, porque até contato na polícia militar ela tinha. Eu perguntei para ela como ela tinha esse contato. Diz Carmen que já pegou o pelotão inteiro antes de namorar o César e ela manteve amizade com muitos dos caras por lá. Esses policiais militares eram ali da polícia militar que ficava na rodovia. O que a Carmen fazia? Ela ligava para um cara específico, né, um policial ou pessoal que ela conhecia, e perguntava se o carro do César já tinha passado naquele trecho. E aí os caras falavam, né? Olha, não passou, o carro dele não passou aqui. Ou falavam, passou sim, passou há 10 horas atrás. Era assim, gente, uma loucura. Isso não é uma loucura? Você ligar para um amigo seu policial na rodoviária para saber se seu marido, namorado, passou por lá? É muito doido. Eu acho muito doido. E aí, quando o César chegava em casa, o pau quebrava. Eles brigavam, ela chorava. E vocês acham que ele chorava? Que ele se justificava? Não. Ele sorria. Esse homem te odeia, minha filha. E adivinha quem dormia com a mãe do César todas as noites? Ela. Gente, ela continuou dormindo mais de uma semana com essa senhora na cama. E ela falava coisas horrorosas. Falava do peito dela, gente. Eu não aguento. Essa senhora falava até do peito dela, que o peito da Carmen era pequeno, que parecia peito de criança. A Carmen pensava, gata, O meu peito é perfeito.
Ele cabe até na boca. Eu achei maravilhoso esse pensamento. Ela percebeu que aquilo ali não era saudável. Enquanto o namorado dela dava saidinhas e estava fazendo sei lá o quê, ela tinha que voltar cansada depois de uma jornada dupla de trabalho e faculdade e dormir desconfortável com uma sogra que nem gostava dela. Um belo dia, ela acordou, né, botou o cropped e falou: Alto lá. Eu não quero mais dormir no quarto da sua mãe, não. Eu não sou cuidadora dela, eu não sou filha dela, nem gostar de mim essa véia gosta. Gente, eu tô chamando ela de véia aqui, tá? Mas com respeito, porque ela merece, de verdade. Você tá indo fazer um favor pra uma senhora, tá numa posição que você acha, né, que ela tá vulnerável, e ela fica fazendo todo esse desrespeito com você, então aqui eu vou desrespeitar ela também. Chamei ela de véia mesmo. A Carmen continuava no vermelho na conta dela. Ela continuava sustentando as coisas na casa, tudo, gente, e ganhando infinitamente menos do que o César. As pessoas continuavam falando que ela era besta, que o César não gostava dela, mas ninguém chegava na cara dela e falava o porquê. Um desses finais de semana que o César estava em casa, passando o final de semana antes de voltar para o trabalho na semana, ele estava assistindo alguma coisa ali no sofá, vendo alguma coisa na televisão. A Carmen tava com aquela raiva, sabe? Aquela amargura dentro dela. E ela resolveu fazer algo que ela nunca tinha feito até então. Aqui, a gente já conhece onde isso aqui vai dar, né, gente? Ela resolveu pegar o celular do César e ver se ela achava alguma coisa ali nas mensagens. A primeira coisa que a Carmen viu era uma mensagem que o César estava trocando com uma garota de programa. E ele falava assim na mensagem: Oi, tudo bem? Qual o valor do programa? E a menina respondeu. o valor do programa é R$ 300. César disse. Tá bom, mas você faz sexo anal? E sem camisinha, porque o meu pau é muito grande. Ah, gente, me poupa, né? Me economiza. Desde quando camisinha não cabe num pinto grande? Sério, de verdade. E a moça continuou. Eu faço sim sexo anal sem camisinha, mas é R$ 100 a mais. A Carmen relatou que o César só fazia sexo anal, inclusive com ela. Ele sempre se incomodou. Ele tinha nojo de buceta. Acreditem, ele tinha nojo de pepeca. Algo de certo está errado aqui, não tá, gente? E ele ainda falava pra Carmen, tá? Eu não gosto de como o formato da buceta parece. Eu acho feio a anatomia. Feio. A Carmen escreveu. Você já viu uma rola em um saco? Você tá de brincadeira, né? Eu gostaria de saber a sincera opinião de vocês. Inclusive, eu queria fazer um apelo, aproveitar aqui esse espaço, meio do episódio, fazer um apelo para vocês, nossos ouvintes. Eu sei que a gente tem muitos ouvintes, mais de 6.000 pessoas aqui registradas pelo Spotify. Mas por que vocês não vão lá dar um confere no nosso grupo de Telegram? Eu sei que nem sempre o Telegram é para você, nem todo mundo gosta, né? A gente não fica conversando tanto lá, mas sempre depois das histórias rola uma resenha, sempre rola umas fotos, o pessoal também manda. A gente teve até as fotos dos pets na semana passada, do pé de pano, foi bem lindo. O meu apelo para vocês, gente, é que vocês continuem interagindo mais com a gente. O que a gente sente é que a gente tem muitos ouvintes, mas que a gente não tem tanta interação de vocês. A gente sabe que tem muitos ouvintes aí que estão no Brasil e que acham que esse podcast aqui é um podcast só para imigrante ou que é um podcast que fala só histórias de viagens. Mas não é, gente. Já há muito tempo não é, tá? Fiquem à vontade para mandar histórias de todos os gêneros e também a história de vocês que estão aí no Brasil e acham que é só histórias internacionais, porque não é. E é por isso que eu tô fazendo esse apelo, porque eu gostaria de conhecer mais vocês, eu gostaria de conversar mais com vocês. Entrem lá no nosso grupo de Telegram, vamos conversar, vamos mandar mais histórias. Nosso banco tá, né, acabando. A gente tá aí com essa promoção, esse sorteio. Se você quiser concorrer ao apoio, é só mandar pra gente uma história que você já concorre automaticamente, porque sem vocês não tem história, não tem engajamento. Por isso que eu peço, dá uma moral lá no Insta e deixem opinião que eu pergunto aqui nas histórias no Telegram, porque senão como eu vou saber a opinião de vocês sobre esse assunto aqui? É uma coisa que eu quero saber.
Então, eu quero saber se vocês acham isso comum, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês fariam no lugar da Carmen, porque isso era uma coisa que não deixava ela feliz. Ela não queria só fazer sexo anal e acabava que ela cedia aos prazeres do César sem pensar nela. Vamos voltar então a recapitular. A Carmen viu essa mensagem dele que ele estava trocando com uma garota de programa, pedindo aí R$ 400 para fazer sexo anal. O que ela fez? Ficou possessa, né? Quando ela viu essa mensagem e o querido estava ali no sofá, ela começou a bater nele, dar tapa, chutar, chamar ele de vagabundo, de mentiroso, de descarado. Enfim, nomes aí tinha de montão, né? Como você pode mentindo pra mim, César? Como que você pode fazer isso comigo? Ela estava indignada. A Carmen pegou as roupas do César, que estavam novinhas. Ele tinha acabado de fazer um monte de compras. Dinheiro para compra tinha, né? O que ela fez? Nossa musa pegou essas roupas novinhas e começou a cortar tudo com a tesoura. Tudo, gente. E outra, depois de cortar tudo com a tesoura, ela catou o carro dele, catou o cartão de crédito dele e falou: Hoje eu vou dormir fora e eu vou pagar com seu dinheiro. Ela mal sabia dirigir, mas mesmo assim, com o carro morrendo, entre trancos e barrancos, ela conseguiu chegar num hotel. Ela disse: Mari, eu fui no hotel mais caro da cidade, tá? Paguei com o cartão dele, chorando de raiva, mas fiquei lá a noite toda. Ela passou a noite chorando. E isso era um domingo. Então, né, no dia seguinte ela teria que trabalhar. A Carmen pensava o que ela ia fazer da vida agora, porque não era isso que ela queria para ela. E aí, ela começou a pensar em maneiras que ela podia se vingar. A Carmen foi do hotel direto para o trabalho, contou para todo mundo o que tinha acontecido no final de semana, deixou o carro dele lá, largou o carro no centro da cidade e falou: ó, Vai buscar essa merda aqui, se vira. e ele foi, né? Quando ela chegou na empresa, ela tava com aquela cara triste. Todo mundo foi perguntar, foi, né, acolhê-la também. Esse dia, felizmente, César não ia trabalhar naquela filial, ele ia para aquela outra cidade que ele passava a semana. E ela continuou, né, com aquela carinha de cachorro quando cai do carro da mudança. Ele não pediu desculpa pra ela, gente, tá? Ele não pediu desculpa, ele não se redimiu. Ela estava arrasada, chorosa. Em nenhum momento, nem na hora que ela catou a mensagem e confrontou o César, em nenhum momento ele pediu desculpa. Então, ela já estava com a cabecinha dela preparada na vingança, porque mesmo triste, ela não ia deixar de se vingar. E aí, nisso, um colega de trabalho, que era aquele cara bacana, a gente já falou aqui sobre o cara bacana. O cara bacana é o cara cordial, o cara ali que flerta com você mesmo sabendo que o teu namorado, que o teu marido tá por ali, né? Ou que ele existe, ou às vezes pior, é uma pessoa que conhece o seu marido, o seu namorado. Ou, muitas vezes, é um amigo próximo. Quem escutou Rei Tóxico aí a saga sabe do que eu tô falando. E esse colega de trabalho da Carmen era o famoso cara bacana que sempre deu em cima dela. Ela viu ali uma chance. E na hora do almoço, na salinha escondida do César, eles transaram. Ela transou com o motoboy da empresa. E ela se sentiu ótima. Ali ela falou: Vida que segue. Se for pra ficar uma relação assim, eu prefiro terminar. Mas pelo menos eu já me sinto vingada. na cabeça da Carmen veio um pensamento, que agora era a chance dela conseguir fazer o programa de au pair e se mandar definitivamente dali. Ela começou a pesquisar, ela começou a ir em agências, começou a estudar mais, né? Vai fazer o inglês, começa a se aprimorar. E a Carmen acabou fechando com uma agência. Detalhe, ela pediu o cartão do César emprestado para poder pagar esse intercâmbio. E eu achei ela muito musa, quase uma loba aqui. Porque ela chegou pro querido e falou assim: Ó, você me fudeu, eu tô chateada e eu acho que você deveria pagar o meu intercâmbio. Você paga, porque eu tô sem dinheiro agora, e depois eu te pago. e não foi que ele emprestou? Gente, ele emprestou. Eu falei, meu Deus, é agora. Ela vai dar um calote nele, vai se mandar, vai, né, pra Europa, sei lá. Vai ser bonita longe dele. E não, gente. Ela não seguiu aqui com o meu roteiro de novela, não.
ela realmente pagou de volta o valor que ela usou do cartão dele, porque ela falou, ó, Eu não sou caloteira, eu não queria ficar devendo nada pra esse cara. e aí mensalmente, isso antes, tá? Antes dela embarcar pro intercâmbio. Mensalmente ela pagava uma parcela para ele e toda vez o César ria da cara dela. Por quê? Ele falava para Carmen que aquele dinheiro era um desperdício, porque ela nunca ia se mudar para lugar nenhum. A Carmen disse que ele achava que tinha um inglês maravilhoso e até desafiava ela em alguns momentos. Ele sempre tirava muito sarro dela. E acho que talvez ele emprestava esse dinheiro pensando que não ia dar em nada, sabe, gente? Até esse ponto, os dois ainda estavam juntos. Não tinha tido um vamos nos separar, não quero mais estar com você. Ela não deixa muito explícito aqui no e-mail, mas eu acho que tudo isso, né, e essa ajuda que ela também pede para o intercâmbio, foi um jeito, né, dos dois continuarem ali em algum laço, meio que tirando coisa um do outro. No caso, só ela estava tirando dele. Isso talvez fosse uma esperança que ele tinha de reconquistá-la, e por isso que ele dava esse dinheiro para ela, achando que ela ia ficar no Brasil, que ela ia mudar de ideia, e que talvez ele ia conseguir, né, enganar ela de novo. Mas ela não desistiu. Ela continuou estudando, ela continuou juntando dinheiro. Nessa época, um grande amigo dela veio passear na cidade dela. Ela comentou que ela estava querendo ir embora. Eles tinham longas conversas e esse amigo até falou: Carmen, se você acredita em você, vai. É só isso que você precisa. Você não precisa que ele acredite em você. Você precisa acreditar em você. Palmas aqui. É isso, gente. Você não precisa que ninguém dê aprovação pra você, nem seu marido, muito menos seus pais, tá? Você precisa acreditar aí. E ela começou a ter mais apoio dos amigos depois disso, o que foi super importante, porque junto com uma mudança de país, vem também as crises de ansiedade. É uma mudança muito brusca, é largar a vida toda. Ela não tinha contato com absolutamente ninguém do país que ela estava indo. E da família dela, ninguém sabia também que ela iria se mudar. Ela não tinha um relacionamento muito bom com a família dela. A única pessoa que sabia mesmo era o César. E ele era um traste que não acreditava nela. E quando eu digo acreditar aqui, é realmente, gente, ele achava que ela não iria, que ela ia desistir, que ela não tinha capacidade de fazer um negócio desse sozinha. O César falava coisas do tipo: você não vai a lugar nenhum com esse seu inglês aí de 5 centavos. Mas nisso, ela já tinha um mantra na cabeça, que era: Eu não preciso que ele acredite em mim, porque eu acredito em mim. era a frase que ela repetia para ela, e isso foi dando muita força. Antes de ir embora, quando ela já tinha fechado tudo, ela já sabia a família, ela já tinha feito a conexão lá com a família dela, né, host family que chama, quando você vai fazer o au pair, passagem comprada. Agora, vamos ver quem vai rir da cara de quem, porque já estava tudo fechado. E ela decidiu fazer uma festa de despedida. Essa festa de despedida não teriam muitas pessoas. A Carmen chamou algumas das melhores amigas dela, chamou um pessoalzinho, inclusive aquele carinha que ela tinha transado lá da empresa. Aqui a gente vai chamar do carinha do almoxarifado, tá? Ela pediu para se referir. Ela chamou o carinha do almoxarifado e foi fazer uma festinha. Aonde? Ela resolveu fazer na própria casa dela, enquanto o César não estava lá. Vocês lembram onde que era a casa da Carmen? Era no mesmo quintal que a sogra. Era casa colada. Da janela da casa da Carmen, dava para ver a casa da sogra, e vice-versa. E mesmo assim, ela resolveu fazer uma festinha dentro da casa dela. A galera se animou, tomou bons drinks, e ela disse assim: Mari, ó, Eu bebi todas no dia da minha despedida. E eu só lembro de alguns flashes, como por exemplo, ela lembra que ela estava uma hora olhando pela janela e a sogra estava olhando atrás da cortina para ela, enquanto ela estava sentando na cara desse cara do almoxarifado, gente. Ela transou com o cara enquanto a sogra estava vendo tudo da janela. Era o mesmo quintal, né? O sobrado onde ela morava. Então ela
via o barulho, que não tava pouco. Por que não tava pouco? Porque não era só ela que tava transando. Gente, foi tipo uma surubinha, né? Desculpa aí, Carmen, mas foi. Não era todo mundo junto, mas ela falou: Minha amiga tava num quarto transando. A minha outra amiga tava transando na cozinha. Minha sogra tava escutando um barulho e não foi pouco, não. Foi aquela putaria. E eu lavei a minha alma. Me vinguei com gosto de novo. Vingança 2.0, hein, musa? Isso tudo com aquela raiva. Com raiva é mais gostoso, né, gente? A Carmen diz que ela tava ali, gente, transando com tanta raiva também, sabe? Pensando em todas as vezes que ela nem sabia que ela foi traída. Porque ela sabia ali, de uma mensagem que ela pegou. Mas imagina as inúmeras vezes que ela não ficou sabendo, ela só desconfiou. Eu perguntei por que vocês não terminaram. Mas, gente, o César não queria terminar com ela. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, meus musos, minhas musas, meus musers, né? Não esqueçam de votar aqui na poll que eu deixei aqui embaixo. Já vai rolando aí pra baixo enquanto eu falo pra vocês decidirem sobre o nome. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem terminar um relacionamento e a pessoa virar e falar assim: ah, mas eu não quero, então a gente vai continuar namorando. Não existe isso. Aqui ela era muito nova, estava num relacionamento tóxico, abusivo, isso e aquilo. Mas saibam, não existe isso de você querer terminar com uma pessoa e ela falar que ela não quer. Que você vai ter que continuar a namorar só porque ela não quer. Quando um não quer, dois não brigam. Essa é uma frase que vocês têm que levar para a vida. Se você não quiser e a pessoa achar que está namorando com você, isso é um problema dela, tá? Vocês não têm que ficar num relacionamento só porque a pessoa não quer te dar o direito de terminar com ela, porque ela não tem esse direito. Só a gente tem esse direito sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões. Não caiam nessa cilada. Como ela caiu. O César não queria terminar com ela e ela já nem queria nada com ele, gente. Ela já estava indo morar em outro país. Nesse meio tempo, ela descobriu que ele ainda pagava a moto para ex. A ex-namorada do César parou eles num dia num posto de gasolina para cobrar que ele não estava pagando a prestação da moto. Coisas que ela nem sabia que ele fazia. Ela ficou sabendo que o César saía com uma menina da cozinha da empresa. Ela também não sabia isso antes. Os amigos, os colegas de trabalho, só foram contando depois. Depois que ela se mudou, depois que ela fez esse movimento de sair do país, ela foi descobrindo uma caralhada de coisas erradas e todas as traições que ela ainda não tinha acesso. Foi tudo meio que acontecendo de uma vez, sabe, gente? Mas eu acho que o ápice mesmo foi a suruba lá na casa dela. Foi a vingança que ela encontrou. Na cabeça dela, ela não queria, ela não iria namorando à distância. Mas o Alecrim Dourado achou que ia dar certo. Ele não queria terminar com ela e ele ficou falando que iria dar certo, que ele iria visitá-la no país, que ele iria manter contato, que eles iriam, quem sabe no futuro, conseguir morar lá, construir uma vida fora do país e morar junto. E ela pensando: Tá bom, senta lá, Cláudia. porque dentro dela, como eu falei, já era. Ela já tinha terminado, com ou sem autorização dele. Ela não queria ficar com alguém que ela não tinha mais conexão emocional, que ela não tinha respeito, que ela não tinha admiração. A conexão emocional da Carmen morreu quando ela descobriu todas as traições. Ela pagava tudo dentro de casa, tudo fora de casa, fazendo 5 vezes menos o salário que ele, se esforçando, sendo proativa. E como que ele pagava? Traindo. Ou vocês esqueceram que até dormir com a sogra, que chamava ela de nomes horrorosos e roncava, ela ficou por semanas como se fosse cuidadora. Nem o próprio filho cuidava direito da mãe. Na real, era uma felicidade estar indo embora daquele lugar, né? Era uma fuga, mas também era um jeito de viver a vida dela de uma maneira melhor. Só sei que a nossa musa finalmente foi embora do Brasil. Assim que ela chegou no outro país, o César parou de falar com ela. Ele ignorou a nossa musa aí por, sei lá, 1 mês, quase 2 meses. Pra sorte dela, né? Porque não tinha mais nada, não tinha mais laço, não tinha mais relacionamento.
Isso foi uma coisa muito boa. Voa, cara, voa! Ela foi começando também a viver, a gente sabe, quem aí já morou fora, começo é aquele turbilhão de coisas, eventos e acontecimentos. Ela não tinha nem tempo para pensar César, traição, ou, sei lá, vir morar aqui comigo, onde eu tô. Nada disso. Ela tava vivendo a vida dela, o melhor que ela podia, vivendo experiências novas, conhecendo gente nova, gente decente. A Carmen sabe que ela não é uma santa, que ela também tem a parte dela nas coisas, só que ela era muito nova, gente. A Carmen, ela vem de uma família, de uma infância extremamente difícil. E ela não teve ferramentas, ela não teve pessoas também para ajudar ela a construir uma inteligência emocional melhor, para poder lidar com esse tipo de pessoa que o César era. Ele se aproveitava muito dela, gente, da juventude, da energia, da parte financeira. Tudo que ela podia oferecer, tudo que ela queria dar, ele aceitava, mas ele não dava nada em troca. E agora ela estava construindo uma outra vida. Com o tempo passando, ela nem falou mais com o César. Hoje, a Carmen ainda mora fora. Sim, ela já construiu uma vida fora do Brasil. E ela tá bem, viu? Ela tá muito bem. O César, vez ou outra, ainda manda mensagem pra ela. Sabe aquele oi sumido? Ai, que saudade. Ai, não sei o quê. E ela fala: Moço, desencana, né? Por favor, desencana. não quer largar o osso, querido. Provavelmente ele se arrepende. Agora ele vê, né, que ela venceu, gente. Ela realmente venceu. Ela tá com uma vida muito melhor. Ela tem um mozão pra chamar de seu. Ela tá bem. E hoje, quando a Carmen olha pra trás e ela pensa nisso que ela viveu nessa história, serve, claro, né, gente, pro nosso crescimento, pra gente não fazer igual. É um trauma também, mas também serve aqui pra gente, de alerta pra vocês musas, pra vocês musos, não passarem por uma situação parecida, se alguém aí estiver passando por alguma coisa parecida. Tem muitos caras, gente, muitos, inúmeros. Vocês que gostam de podcast de história já sabem quantos homens deixam a carga toda em cima de mulher. A mãe do cara morreu, ele não conseguiu tirar, sei lá, alguns dias para poder ficar com ela. Por que a Carmen teve que fazer isso? E era uma mulher preconceituosa. Essa mulher era uma mulher preconceituosa, só digo isso. E ela sempre colocava a Carmen para baixo, falando coisas que eu falei pouco aqui, mas tinham mais, não quero ficar reproduzindo tudo. Ela passou por situações terríveis, terríveis, gente, terríveis. Aqui a gente deixa o nosso grande abraço para Carmen, muita luz, que você possa transformar e transmutar toda essa dor em coisas boas, em coisas novas, em alegria, em amor, tá bom? E agora eu quero saber de vocês. Quem aí já teve um César na vida? Quem aí já conheceu um César? Eu espero vocês lá no nosso grupo de Telegram. E lembrem-se, eu quero a história de vocês aqui. Não precisa ser uma história que vocês protagonizaram, mas alguma coisa, né, que vocês estavam envolvidos, pode ser de família, pode ser de algum amigo, alguma coisa que vocês estavam juntos. Eu tô com saudade de histórias de família, gente, desses enroscos, dessas tretas, tá? Tô com muita saudade de receber esse tipo de história. E se vocês gostam desse podcast, não esqueçam de mandar história, gente, por e-mail ou pelo Telegram. Eu vou amar conversar com vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Espero vocês lá no Telegram. Não deixem de votar na votação aqui desse episódio. Bota o dedinho aí pra baixo que vocês vão ver. E até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!